Estávamos todos reunidos. Leida se transfigurou para sua aparência ruiva. Houve um certo espanto por parte de Tião e os outros. Mas nenhuma palavra foi dita. Ziza deu sinal ao Senhor Sete Sepulturas, que levantou seu cajado acima de sua cabeça. A partir deste momento, todos nós ficamos conectados. Fomos transportados a um novo cenário. Ziza telepaticamente nos informava que a partir daquele momento, iríamos retornar ao passado. Mais especificamente a vidas passadas, onde seriam explicadas e esclarecidas toda a teia de acontecimentos os quais direta ou indiretamente, haviam guiado a todos, até aquele momento. Ziza pediu que apenas observássemos os que nos iria ser mostrado, e que ninguém se manifestasse até que ele terminasse o processo e desse a permissão. Que se desfaça a ignorância. Evocou Ziza. Nisso, fomos transportados a uma cidade em chamas, onde ocorriam saques e destruição. Uma horda saqueava e destruía uma cidade no interior da Europa. Um dos saqueadores, um homem de aparência nórdica, forte e alto, juntamente com seus comparsas, assassinava um homem em frente à sua família, a esposa e filho, presenciavam tudo. O pobre do garoto, que devia não ter mais de 6 anos, com ódio no olhar, pegava uma faca e ia em direção ao assassino, que logo pegou seu braço e o forçou a soltar a faca. Deu-lhe um tapa e o arremessou contra a parede. O garoto chocou sua cabeça contra a parede, perdendo os sentidos. Foi acordado depois, vendo que aqueles homens se revezavam ao estuprar sua mãe. Eles olhavam para o garoto e riam. O garoto, ouvindo os gritos da mãe, se levantou, pegou a faca no chão e foi de encontro aos mesmos, conseguindo ferir a perna de um deles, que a sentir o ferimento foi de encontro ao garoto. Pegou em sua cabeça, e a arremessou novamente contra a parede. Não satisfeito, chutou o estômago do garoto, que perdeu mais uma vez os sentidos. Em uma fúria desumana, enquanto a mãe, quase sem sentidos e ainda sendo segurada e violentada, implorava para deixarem seu filho em paz, testemunhou algo absurdo. O agressor de seu filho o violentava. Uma cena que, aos vermos, nos causou náuseas. Eu não consegui me manter são e vomitei. Lágrimas saíam de meu rosto. Marta, com muito ódio, mesmo sem permissão, se manifestou. Malditos cães do inferno, se há alguma justiça no mundo, se Deus realmente existe, que eles sejam violentados por toda a eternidade. Cale-se, Marta, disse Ziza. Após terminar a violação, ainda chutou o garoto, tal como um cão. A essa altura, depois de todos já satisfeitos, cortaram o pescoço da mulher, que desfaleceu ao chão, convulsionando na direção de seu filho e dando seus últimos suspiros. O que fazemos, Jor? Perguntava o algoz do garoto ao seu líder. Apesar de falarem em um idioma desconhecido, inexplicavelmente nós conseguíamos entender cada palavra dita. Incendei tudo, Crona, já perdemos muito tempo aqui. O garoto ainda vive. Respondeu Crona. E Dai? Vai esperar que cresça para querer se vingar? Queimem tudo, homens! Disse Jorda aos demais comparsas. Que rapidamente pregaram madeira nas janelas, lançaram uma tocha dentro da casa, que graças à madeira quebrada e ao telhado de palha da casa, logo transformou aquela residência em uma sala do inferno. Ao que parece, o garoto provavelmente morreu asfixiado, já que quando o fogo acabou com a casa, não houveram gritos. E os homens que montavam guarda na porta para evitar a fuga, esperaram até que só sobrassem 3 cadáveres cremados. A indignação pairava no ar. Ziza pediu que todos prestassem atenção. Ele parou o cenário e apontou para o bárbaro Crona, que havia sido o algoz do garoto. Deu um estalar de dedos e aquele bárbaro se metamorfoseou em Marta. Sim, para espanto de todos, aquele facínora, que assassinava, violava mulheres e crianças, era a última encarnação de Marta. Que a estas horas havia entrado em um processo de catarse, onde incorporava e se metamorfoseava naquele ser hediondo. Isso durou alguns minutos, onde o ser que agora se alternava entre Marta e Crona, gritava, chorava terminado por cair ao chão na forma de Marta.
Tião a ajudou a se levantar. Ziza continuou, chegou para a imagem de Jor, e dela surgiu a imagem de Tião, que soltou. Deus meu, o que eu fiz? Da mesma forma, o mesmo recebeu o mesmo processo catarse onde, semelhante a Marta, ele recobrou toda a memória daquela outra vida. Agora, o Ziza mostrava a figura do pai do garoto, que se mostrou ser o coronel que décadas atrás havia assassinado o pai de Marta. A mãe do garoto, da mesma forma, nos foi mostrada serem a Jerusa. Tião e Marta se entreolhavam em meio a lágrimas e em uníssono disseram: Não, por Deus, não pode ser, o garoto não pode ser. Ziza olhou para todos em voltas, fixando seu olhar em mim. E o garoto? Bem, o garoto era eu. Eu. Da mesma forma, eu sofri a catarse. Eu pude vivenciar tudo, tudo. A dor, a humilhação, o ódio. Um sentimento se apossou de mim, uma força avassaladora de atentar contra Tião e Marta. Mas que ao passo em que o Senhor Sete Punhais erguia uma das mãos, eu conseguia recobrar calmaria em meu ser. Voltamos ao ambiente da fazenda. A situação agora se invertia. Marta e Tião, cabisbaixos, envergonhados, conscientes do que haviam feito, se prostravam ajoelhados perante mim. Marta, em confunda confusão com seus sentimentos, que se alternavam entre o ódio por mim e a necessidade de que eu a perdoasse. Ela não sabia o que dizer. Estava ainda absorvendo tudo aquilo. Eu sentia aquela dualidade. Tião não se fez de rogado e pediu logo perdão. Eu me sentia plenos poderes de poder retribuir aos dois a surra que me haviam dado. Mas telepaticamente, Sete Punhais se comunicou comigo. Meu amigo, cuidado com o que vai fazer, não acha melhor que tudo isso se encerre? Eu nada respondi. Ainda estava decidindo, mas algo dentro de mim falou mais forte. Cheguei a Tião, dei-lhe minha mão para que levantasse. Olhei dentro dos seus olhos e disse que o perdoava. Não sei o que me deu, mas o abracei. Disse que era melhor deixar o passado no passado. O mesmo se surpreendeu, me disse obrigado. E disse que a partir daquele momento, se ele pudesse me ajudar em alguma coisa, poderia considerá-lo como um aliado. Ziza só observava calado, aguardando Marta. Nisso, Teresa estava de boca aberta, sem dizer uma única palavra. Mas ela foi revelada, que naquela situação, ela era, juntamente com Zacarias, os dois guardas que incendiaram e ficaram de vigia para que ninguém da casa sobrevivesse. O cerco havia se fechado, ao menos era o que eu imaginava. Nesse ínterim, Ziza emanou de sua bengala uma energia branca que aos poucos foi curando meu corpo. Todos os ferimentos do tempo que haviam me aprisionado na fazenda, se curaram como que por mágica. Ziza então olhou para Marta, que estava ainda no chão e disse: Seu orgulho sempre foi sua maldição, mesmo agora, mostrando que todo o seu sofrimento atual foi causado por consequências de sua encarnação passada, ainda assim você não é capaz de seguir. Seu coração bárbaro reside em você. E até que o abandone, a ele estará presa. Marta nada dizia, agora estava de pé. Evitava me olhar. Ainda temos muito a ver. Respondeu Ziza. O senhor Sete Catacumbas novamente ergueu seu cajado. Só que dessa vez, após erguê-lo, bateu com ele 2 vezes no chão. Fomos transferidos para a fazenda na época em que todos nós estávamos encarnados, inclusive Ziza. Prestem atenção. Isso que verão, é o que deveria ter sido, mas não o foi. E o culpado fui eu. Eu, conhecedor de magias ancestrais, usei meu conhecimento para prejudicar Eduardo e com isso prejudicar a todos. Mas ele lhe tirou sua filha Ziza. Argumentava Marta, que parecia haver esquecido o tipo de ser que outrora matava, saqueava e estuprava. Olhei para ela como se dissesse com os olhos, que hipócrita do inferno. Fique quieto. Me advertia o senhor Sete Punhais.
que parecia ser o único a conseguir ler meus pensamentos e a me tratar como se fôssemos velhos conhecidos. Sim, Marta, ele me tirou minha filha de perto de mim, mas não foi ele quem a matou. Na verdade, a morte de minha filha e meu sofrimento eram resgates de outras vidas, as quais não acrescentam nada no contexto do que precisamos resolver aqui. Mas se ele não tivesse te tirado ela, isso não teria. Não sei o que houve ao certo. Mas o Sr. Sete Catacumbas, apenas batendo seu cajado uma vez no solo, fez com que Marta involuntariamente se ajoelhasse e permanecesse imóvel. Enquanto isso ocorria, para espanto e extrema dor da mesma, Sr. Sete Catacumbas, com uma voz grossa e poderosa disse: "Cale-se. Não é você quem determina nada aqui. Você está deturpando o aprendizado que está ocorrendo aqui. Não se faça de voz da consciência." Hipócritas caíram ao mais profundo abismo. Cale-se. Marta caiu ao chão, e depois, aos poucos se levantou. Ziza continuou. A morte durante o parto da Sinhá Rosa, a primeira esposa de Eduardo, aconteceria de qualquer forma, contudo a criança, uma menina que viria a se chamar Maria Clara, iria necessitar de uma ama de leite. Uma das escravas faria esse trabalho, enquanto logo mais tarde, uma outra escrava iria chegar para ser a babá da criança. Essa escrava seria Leida. Por ter amamentado sua filha, aquela escrava, Jocasta, acabaria ficando na casa grande. Jocasta era uma viúva, que acabaria se tornando como uma mãe para Maria Clara, que passava a chamar Jocasta de mamãe e Leida de tia. Maria Clara seria a pessoa que mudaria o coração do Eduardo frente ao tratamento dos negros. Ele e Leida se relacionariam, inclusive tendo um filho mestiço reconhecido legalmente. Eduardo, ao invés de ir contra a abolição, como era um homem de negócios, anos antes, teria proposto aos escravos que pagassem sua alforria com produtividade extra, ou seja, os escravos com a promessa da alforria trabalhavam mais, produziam mais. Antes da lei do ventre livre, já se iniciava a alforria na fazenda. Com a lei dos sexagenários, ao invés de abandonar os anciões à sua própria sorte, ele os colocava para ensinar às crianças conhecimentos diversos. A grande maioria dos escravos permaneceria na fazenda, trabalhando como homens livres. Mas vejam só. Eu com minhas ações modifiquei tudo. Inclusive a segunda esposa, ela só surgiu depois de um feitiço meu. Vejam que cada um de nós tem o seu quinhão de responsabilidade. E a todos vocês eu peço meu perdão. Eu, após meu desencarne, aprendi a duras penas o quanto nossos atos ecoam pelo tempo e alteram os planos do alto, que infelizmente, ou felizmente, nos dá o livre-arbítrio para agir, mas não nos deixa ficar sem responder aos nossos atos. Todos em silêncio. Teresa se aproximou de mim, me abraçou e me pediu perdão. Zacarias da mesma forma se aproximou, olhou para mim e disse: "Já conversamos antes, acredito que o que eu lhe disse sirva para nós dois." Sim, Zacarias, da mesma forma que quando eu estava em suas mãos você me perdoou e disse para seguirmos em frente, eu o perdoo e digo para seguirmos nossas vidas de alma lavada. Apertamos a mão, não havia mais ressentimentos. Marta continuava calada. Até que se dirigiu ao velho e disse: "Tem mais algo a falar, velho?" "Não, Marta, não tenho nada mais a falar sobre o que passamos." "Não que isso vá fazer diferença, não é? Está liberada para seguir sua vida." "Pois bem, a partir de agora procurarei esquecer que qualquer um de vocês existiu. Não consigo neste momento seguir de outra forma senão ir em busca de novos horizontes, já que perdi muito tempo aqui. Não consegui o que vim buscar e enquanto me achava credora, no acerto final de colocaram como devedora. Se é isso que se chama justiça, vou em busca de um local e uma vida que eu acredite realmente ser justa. Quanto a você, Eduardo, procurarei esquecer que existe e recomendo que faça o mesmo. Teresa, se quiser me acompanhar, a hora é essa, e quanto a vocês, Tião, Zacarias e Ziza, espero não encontrá-los nunca mais. Então siga sua jornada, e que algum dia encontre o que busca." Disse Ziza.
Teresa olhou para todos e se foi com Marta. Tião perguntou ao velho Ziza o que viria daqui em diante. O velho disse que estavam livres para ir, ou se quisessem poderiam vir com ele, caso tivessem interesse. Poderiam saudar muitas coisas aprendendo a seguir a luz, tal qual ele aprendeu. Tião e Zacarias se entreolharam e aceitaram seguir Ziza. Sim, Ziza, aceitamos seu convite, temos muito a aprender e a reparar. Iremos com você. Ô Timo, então que seja, sua primeira lição a partir de agora, será me chamar pela nova alcunha que carrego. E qual seria, velho amigo? Perguntou Zacarias. Me chame de pai Eurípides de Angola. Nisso, pedi a palavra e perguntei. E eu? Vou ficar aqui sozinho nessa fazenda? Ao que o senhor Sete Punhais me deu um tapa nas costas e disse. Negativo, senhor Hélio, ou prefere que te chame de senhorzinho Eduardo? Eu, Catacumbas e Leia temos muitos assuntos a tratar, você vira conosco para outro local, certo, pai Eurípides? Sim, e não se preocupe, filho, nós voltaremos a nos ver. Nisso o senhor Sete Catacumbas completou. Isso não é um convite. Você vai nos acompanhar de qualquer forma, entendeu? Olhei para Leida instintivamente, afinal era ela que nos piores momentos havia me dado o colo. Não se preocupe, estará em boas mãos e a propósito, me chame de Briana. Despedimo-nos de Tião, Zacarias e pai Eurípides. Um portal se abriu, no que o adentraram e desapareceram. Sete Catacumbas girou seu cajado no ar, no sentido horário e de repente me vi em um vórtice que me fez ficar zonzo. Tanto Leida, quer dizer, Briana, e Sete Punhais, me seguraram em cada um de meus braços. Sete Punhais gargalhava e dizia. Já se esqueceu disso? Que memória horrível você tem!